Bom, mas agora chegou uma hora muito importante do nosso programa. Vamos lá? Coisa de bicho, olha aí. O Coisa de Bicho hoje recebe o nosso querido amigo Isael de Souza, que é veterinário, para falar sobre a crueldade contra os animais. Essa é uma iniciativa, nós estamos no Abril Laranja, que indica exatamente um olhar para o maus tratos aos animais. Isso é uma situação delicada, que exige uma sensibilidade do olhar da sociedade, e é por isso que nós estamos aqui para conversar sobre o assunto. Trata-se de uma iniciativa criada pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade a Animais. Interessante, não é mesmo? É por isso que a gente vai falar sobre isso. O que você acha de entender o que o Abril Laranja é e a sua importância? Vamos falar sobre isso? Bom dia, doutor Isael, bem-vindo ao programa Revista, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, eu que agradeço o espaço mais uma vez para falarmos de um assunto tão importante, tão delicado e que realmente precisa ser bem debatido, não é isso? O que caracteriza uma crueldade a um animal, já para a gente entender? Porque às vezes a pessoa acha que deixar o bicho lá, pegando chuva, mas isso aí ele tá bem, tá ótimo. Coloca, ele come ali o que sobra aqui da nossa mesa, dá qualquer alimento, deixar o bicho preso por tempo demais, porque muitas vezes a pessoa prende o bicho no dia que nasceu e não solta nunca mais. Isso faz o bicho desenvolver um estresse, no caso de um cachorro. Eu já vi casos assim, em que o agente comunitário de saúde não conseguia entrar na casa, porque o bicho era uma fera. Isso pode ser resultado de maus tratos? Sim, absolutamente. Existe uma diferença entre negligência e maus tratos, né? A negligência, desde o fato de não prestar a assistência necessária, carinho, amor, atenção, cuidados básicos, né? Uma água fresca, deixar o animal em um ambiente arejado, enfim, coisas básicas, né, que se caracterizam como negligência, até a questão dos maus tratos, né, desde violências físicas e psicológicas, desde expor o animal a atividades, a exercícios que não são da sua natureza ou que excedem a sua força, competições, questões de prenhez excessiva. Então, os maus tratos, eles se abrangem de uma forma muito ampla e podem se caracterizar de diversas maneiras, desde mais leves até as situações mais graves que realmente colocam em risco a vida do animal. É importante entender também, doutor, que os animais não são descartáveis. Muitas vezes ali no capricho, porque tem um filho em casa, o meu filho quer um bichinho, traz o bichinho e não entende que ele tem demandas, tem responsabilidades. Inclusive, já se fala aí que foi aprovado um projeto de lei que quem usar o carro para abandonar animais em vias públicas irá perder a CNH. A iniciativa tem o intuito de punir e minimizar os casos de abandono, porque abandono também é um maltrato contra o bicho. Pega o cachorrinho, ou pega o gatinho, deixa numa situação de abandono. Isso é muito triste, não é, doutor? Com certeza. O abandono é a cara retratada dos maus tratos, né? E aí, como você mencionou, às vezes a pessoa, antes de adquirir um animal, ou para agradar um filho, ou para dar como um presente, que não é um presente, né? Não é um objeto, é um ser vivo, dotado de sentimentos, de emoções, de necessidades, né? Desde essa questão, até mesmo a não entender todas as necessidades básicas de um animal. Nós costumamos dizer que antes de adotar um animal, uma pessoa tem que consultar a sua rotina, o seu espaço, a sua disponibilidade financeira, né, as suas limitações, para que aquele animal, aquele membro da família, possa ser assistido como ele merece. Não existe como adotar um animal e por um momento de emoção, por uma data comemorativa, por alguma coisa, e depois descartar aquela vida como se não tivesse mais a devida importância. Tem que ser realmente algo planejado, entendendo muito planejado, o que aquilo demanda. Por exemplo, hoje já não se pode mais proibir os animais nos condomínios, né? Porque até um tempo atrás isso era possível. Sim. Hoje a lei diz que você pode ter sim um bichinho. Mas é saudável um cachorro ou um gatinho, que são os animais de estimações mais comuns, ficar preso no apartamento o dia inteiro e a noite inteira? Pronto, essa é uma excelente pergunta e traz exatamente
à tona a questão da rotina da pessoa. Não adianta uma pessoa querer ter um animal e ela não ter pelo menos 30 minutos no dia para brincar com o animal, para levar para passear. Enfim, existem algumas raças que elas são mais adaptadas a ambientes menores, são adaptadas a rotinas, né, mais estabelecidas como a nossa sociedade vem vivendo. Eles também foram se encaixando nisso, mas não dá de forma alguma para ultrapassar a natureza do animal. E não existe essa questão de que o animal é independente. Não, ele precisa de carinho, ele precisa de atenção, ele precisa de um momento com o seu tutor, para que ele possa, inclusive, ter as suas emoções bem assistidas, porque existe, acredite, todas as questões de ansiedade, de tristeza profunda, algumas alterações que levam a problemas hormonais, todas desenvolvidas a partir do sentimento de ansiedade, de solidão, de abandono nos animais, assim como existe nos seres humanos. Olha que impressionante. E quais as sequelas que um bichinho que passou por uma situação de maus tratos nesse aspecto pode trazer? É possível que ele volte a ter uma vida saudável, uma vida normal, com o bichinho da idade dele, no desempenho que ele precisa ter? Ou aquele trauma realmente fica registrado no animal para sempre? Olha, existe sim uma possibilidade de reverter esse quadro. Realmente demanda muita atenção, demanda assistência veterinária, demanda às vezes até medicações, né? Mas existe sim. Eu trabalho em uma ONG, né, de proteção animal e infelizmente nós recebemos sempre animais vítimas queimados, de todos os maus tratos possíveis, né? Desde fraturas, a ferimentos com presença de larvas, animais queimados, animais abandonados, animais mutilados, né? E é muito prazeroso ver a evolução desses animais dentro do abrigo. Eles se apegam com vocês? Eles se apegam com toda a equipe, eles passam, às vezes animais que chegam agressivos, nós já conseguimos filtrar que ele vinha de um cenário de maus tratos. Ele não permite nenhum carinho na cabeça, ele não permite, às vezes ele tem medo de a gente se está passando perto, às vezes até com uma vassoura, com um rodo, o animal fica com medo porque ele já remete ao tempo de maus tratos, mas eles vão, a partir do tempo, do carinho, da atenção, eles vão evoluindo de uma forma muito prazerosa, muito gratificante e sim, é possível restabelecer esses animais. E olha só, o Abril Laranja, ele é uma iniciativa criada pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade a Animais. Olha que coisa interessante, um mês para a gente olhar com mais sensibilidade para os animais. Eu tenho uma última pergunta para a gente encerrar esse nosso momento tão especial. É a respeito do temperamento. Apesar de a gente entender que cada raça, por exemplo, dos cachorros, isso eu já falo porque eu tenho interesse em ter um bichinho, a minha filha quer, e eu sempre tive esse cuidado. Eu não tenho condição hoje de dar uma assistência, mas sim, eu posso, de repente, mudar o estilo de vida, quando diminuir mais na correria, ter um bichinho em casa. Mas eu queria falar sobre a personalidade dos animais. Apesar de a gente entender que cada raça tem a sua peculiaridade, os animais, eles têm essa individualidade. Tem aquele que é mais explosivo, que vai latir mais, independente da raça ou não. Tem aquele que é mais carinhoso. Eles trazem essas características genéticas ou não? Isso é algo que a rotina vai determinando. Me conta sobre isso. Olha, os animais têm sim as suas particularidades. Eu costumo dizer, né, em consulta, em rotina, que é igual gente, cada um vai ter a sua preferência, alguns vão gostar mais de carinhos, outros não vão. Essa questão da raça, com certeza, está intimamente ligada à questão comportamental, mas nós não podemos expandir isso para todos os animais, porque tem determinadas raças que nós já sabemos que são mais ariscas, que não gostam de um contato direto, mas que aí vem um cachorrinho da mesma raça que já é totalmente diferente. Quebra totalmente essa questão, né? Nós costumamos brincar entre a diferença, por exemplo, de um pitbull e de um pinscher, né? Um grande com uma força bem mais expressiva e outro pequenininho. Pacote de estresse, né? Um pacote de estresse, mas o comportamento do pinscher, ele já é bem mais explosivo, bem mais defensivo do que do próprio pitbull. Mas tudo isso, sem sombra de dúvida, está relacionado à criação. Se é um animal que está sendo acompanhado, se ele passou por adestramento, se ele tem carinho, se ele tem afeto, se ele tem respeito ao seu tutor,
pode ser de qualquer raça, ele vai conseguir conviver muito bem, ou com outros animais, ou com criança, sociedade. Essa questão já é certeza de que a forma de criar determina, sem sombra de dúvidas, o comportamento. Eu fiquei com mais vontade de ter um doguinho. Ele já tem até nome, viu? Vai ser o Pix. Que é pra chamar Pix o dia todo. Pix, Pix, Pix. E atrair, né? E você desbloqueou uma memória, viu? Olha, gente, eu peguei uma carreira, como a gente diz aqui no Piauí, de um picher vindo da escola. Imagina. Se eu não fosse uma criança muito rápida, eu teria sido devorada pelaquela fera. Canelinhas. Meu Deus, eles são muito rápidos. Bom, mas eu quero agradecer a você, Isael, pela sua presença no programa. Eu que agradeço. Te aguardo em outras oportunidades. Muito obrigado. Esse foi o nosso quadro Coisa de Bicho.